Em maio de 1946, uma tragédia ocorreu em um chalé à beira-mar. O chefe da família desceu ao reservatório de água no quintal da casa e desapareceu, sem deixar vestígios. Ele foi arrastado para o fundo do reservatório por uma criatura que vivia debaixo da água, e somente a sua esposa sabia a verdade sobre o ocorrido. Alguns dias depois, o monstro voltou para levar a sua filha. A mulher estava grávida, então deixou o chalé para proteger a vida da criança que ainda não havia nascido. Logo nasceu um menino, que foi chamado de Ben. 32 anos depois, em 1978, a sua mãe faleceu, deixando uma herança. Naquele momento, Ben vivia na Califórnia com a sua esposa Giles e a sua filha Rhea. Eles trabalhavam em uma loja de animais e estavam enfrentando dificuldades financeiras. Então a notícia da herança foi muito oportuna. O advogado informou que Ben havia se tornado proprietário de um chalé à beira-mar. Se o vendessem, poderiam quitar as suas dívidas e começar uma vida mais próspera. Ben e Giles arrumaram as suas coisas, levaram a sua filha e foram ver a antiga casa. Chegando perto do chalé, eles foram forçados a parar, pois uma árvore havia caído na estrada, impedindo a passagem do carro. Caminhando até a casa, o casal finalmente pôde examiná-la. O lugar estava em total abandono. O Ben percebeu que seria necessário muito trabalho antes que alguém comprasse aquele chalé. Ao dar a volta pela construção, o casal encontrou uma escotilha que levava ao reservatório de água. Dentro havia um cano que trazia água de um poço e outro cano levando água para casa por meio de uma bomba. O Ben desceu lá e encontrou apenas uma velha lanterna que era do seu pai, que ele usava quando entrou no reservatório antes da sua morte. A janela de um dos quartos estava fechada com tábuas, mas o Ben arrancou os pregos da moldura. Do lado de fora havia marcas como se alguém tivesse tentado entrar. Mas no geral, o chalé e o terreno ao redor pareciam promissores. Rhea também não estava entediada no novo local. Enquanto seus pais limpavam, ela brincava com o cachorro chamado Archie. Entre os velhos papéis, Giles encontrou informações sobre a morte do pai do Ben e da sua irmã mais velha. Segundo a versão oficial, eles foram nadar e se afogaram, mas os corpos nunca foram encontrados. O Ben mal conhecia sua mãe e não queria discutir o passado. Enquanto conversavam, escutaram um barulho estranho, mas o casal decidiu ignorar. Durante a noite, Rhea também escutou um barulho e ao olhar para o chão, viu algo rastejando sob o assoalho. Assustada, a menina correu para os seus pais, que foram verificar a casa em busca de intrusos. O Ben não encontrou nada, mas Giles escutou novamente um som e saiu para procurar a origem. No entanto, ela voltou sem nada. No dia seguinte, Ben ligou a bomba, depois desceu ao reservatório para abrir a válvula e enchê-lo com água do poço. A lanterna caiu em um buraco na parede e quando Ben pegou, encontrou uma caverna ali. Além disso, ele descobriu na lama um embrião de uma criatura desconhecida pela ciência e o levou com ele. Giles se interessava por criaturas assim e ficou encantada com a descoberta. Pouco depois, a tampa da escotilha do reservatório se abriu e quando Rhea espiou lá dentro, viu algo se movendo. No entanto, uma mulher chamada Mary chegou. Ela veio visitar os novos proprietários da propriedade. Mary estava cuidando da venda da casa e já havia encontrado um comprador que estava disposto a pagar uma quantia considerável pelo chalé e pelo terreno onde ele se situava. Mary prometeu concluir o negócio rapidamente. Ela contou que os locais acreditavam que a área era amaldiçoada, pois muitas pessoas já haviam morrido lá no passado, dando ao lugar uma má reputação. No entanto, Mary não acreditava em maldições. Ela achava que não passava de superstições de pessoas impressionáveis. Histórias tolas que existem em todos os lugares. Ela foi a pé para a floresta até chegar ao seu carro. Apenas à noite, quando Ben e a sua família já estavam dormindo, quando tentou dar a volta com o carro, ele atolou e Mary saiu para verificar. Nesse momento, ela foi agarrada pelo monstro que vivia debaixo d'água. A criatura sacudiu ela de um lado para o outro e a matou. Giles acordou e escutou algo novamente. Ela desceu para a sala e viu uma criatura do lado de fora da janela. Quando chamou Ben, ele sugeriu que era apenas um guaxinim, mas Giles, que entendia de animais, afirmou categoricamente que quem estava espiando não era um guaxinim. Seja lá quem fosse, ele se foi e o casal voltou para o quarto. De manhã, Ben decidiu beber um pouco de água fresca, mas da torneira saiu uma gosma suja, forçando-o a descer ao reservatório e procurar a origem da contaminação no cano que levava água para casa. Ele encontrou um pedaço de tecido velho com um medalhão.
Havia também um guaxinim morto flutuando na água. O Ben o retirou e mostrou à esposa, afirmando que o visitante noturno realmente havia sido aquele habitante da floresta. Ao ver o medalhão nas mãos do Ben, Giles trouxe uma foto antiga da irmã dele, que usava um colar idêntico. Isso significa que ela não havia se afogado no mar, mas sim desaparecido naquele reservatório. Giles sugeriu chamar a polícia, e Ben foi atrás do xerife. No caminho pela floresta, ele encontrou o carro abandonado da Meryl e nas proximidades, o que restava dela. O Ben pegou o rádio e tentou chamar o xerife. Enquanto isso, Giles encontrou pegadas molhadas na casa, levando até um quarto trancado. Giles foi ao escritório e encontrou a chave do quarto e voltou para abri-lo. Quando entrou, a porta se fechou atrás dela e o monstro que ela tinha visto à noite apareceu. Nesse quarto, Giles encontrou o diário da mãe do Ben, onde ela descrevia os eventos que ocorreram após a morte do marido. Ao perceber que o monstro que matou o pai e a irmã do Ben havia invadido a casa, Giles quebrou as tábuas da janela e saiu. Nesse momento, seu marido estava correndo para casa. Quando voltou, ele contou que o xerife havia dito: "Tranque-se e espere a polícia." Enquanto aguardavam, Giles contou ao marido o que descobriu no diário da sua mãe. Após a morte do marido, a mãe do Ben tentou proteger a filha, mas o monstro levou ela também. Então, ela inventou a história de que a menina e o pai haviam se afogado. Temendo que a considerassem louca se ela contasse a verdade, ela queria proteger o filho não nascido. Por isso, escondeu as circunstâncias da morte dos familiares e nunca falou sobre o chalé pro Ben. A última coisa que ela escreveu no diário foi a palavra fuja. Percebendo que não podiam mais ficar ali, Ben e Giles juntaram as suas coisas e se prepararam para fugir. Mas então, o Ben notou o carro do xerife na floresta e foi ao seu encontro, mas não havia mais ninguém para encontrar, pois o guardião da lei havia enfrentado o monstro das profundezas. Quando ele parou ao lado da árvore caída, a criatura do reservatório de água se aproximou dele e começou a rosnar. O xerife abriu fogo, mas sem sucesso. A criatura o matou. Quando Ben chegou à árvore caída, o monstro estava arrastando o corpo. Giles estava pronta para sair, mas o seu marido recusou, temendo que a criatura os atacasse no caminho para o carro. O Ben se lembrou que havia um ninho de monstro na caverna atrás do reservatório. Se ele misturasse os fertilizantes que estavam no galpão com gasolina, conseguiria uma mistura explosiva. Restava apenas colocá-la no ninho e acabar com o monstro. Explicando à esposa o que planejava, o Ben correu para o galpão, misturou a gasolina com os fertilizantes, pegou a mistura pronta, um pavio e desceu ao reservatório. O monstro não estava lá, então ele podia instalar o explosivo com tranquilidade, acender o pavio e preparar a armadilha. No subsolo, o corpo do xerife já estava flutuando, e na superfície apareceu o segundo monstro, que começou a bater na porta do chalé, assustando Rhea e Giles. Deixando a filha junto à janela, Giles foi verificar quem estava batendo. Quando abriu a porta, Ert entrou correndo. Era ele quem estava tentando voltar para casa. Enquanto isso, Ben preparou o explosivo, acendeu o pavio e estava pronto para sair, quando escutou o barulho da explosão, que atraiu os monstros. Um deles começou a morder o Ben, enquanto o outro puxava Rhea pela janela e arrastava para fora. Ben conseguiu lutar contra a criatura aquática e subiu à superfície. Ele escutou a sua filha sendo levada para o reservatório. Giles logo apareceu, chamou por Rhea e quando a menina respondeu, decidiu ajudar o marido. Ela trouxe o Ben para casa e após verificar que ele ainda estava vivo, começou a se preparar para lutar contra a criatura. Giles fez uma tocha, enrolou um pano na mão, pegou uma garrafa de produtos químicos e planejou usar isso para prejudicar os monstros sanguinários que respiravam através da pele. Isso as queimaria. Para garantir, também pegou um forcado. Descendo ao reservatório, Giles avistou um dos monstros. Ele observou da água e nadou para longe, dando tempo para se preparar. Ela colocou a tocha entre as pedras e espalhou os produtos químicos, mas percebeu que não era o suficiente, pois as criaturas ainda estavam nadando. Logo eles começaram a atacá-la, forçando a usar o forcado, mas ela deixou cair e em seguida pegou o cabo quebrado da tocha. Giles enfrentou o monstro em combate corpo a corpo e o derrotou com o cabo, mas os girinos gigantes não a deixavam acelerar. Finalmente, mãe e filha se reencontraram. Nesse momento, novos monstros começaram a rastejar da caverna onde Rhea estava sendo mantida. Giles usou um cilindro de gás para contê-los. Quando o gás acabou, as anfíbias avançaram. Giles, Rhea e Archie saíram do reservatório e correram para o carro, mas as chaves estavam com Ben e eles tiveram que voltar para buscá-las. Giles também pegou o marido e o levou até o carro.
ao redor do qual os monstros já haviam se reunido. Rosnando para Rhea e se preparando para atacá-la, Giles voltou rapidamente e Rhea mal conseguiu contar até 100. No processo, sua mãe conseguiu um revólver e quando o monstro rosnou novamente, ela atirou diretamente na garganta dele, dizendo: "Não se meta no meu carro." Em seguida, ela ligou o carro e levou Ben e filha para longe dali. Em 1993, foram realizados trabalhos geodésicos no local do chalé. Antes do início da construção, os trabalhadores estavam prestes a descer ao reservatório de água, mas lá, os monstros das profundezas os aguardavam e estavam muito famintos. Então, tudo é finalizado.